Testando, agora sim. Culto ao vivo é assim mesmo, gente, não se preocupem, tudo acaba bem. Sejam bem-vindos à casa de Deus, graça e paz de Cristo sejam com todos, amém? Antes de orar e abrir a palavra, eu quero só dar um recadinho do Ancionato. Aos amados irmãos que estão aqui, nos privilegiam com as suas presenças, né? Se você está sentado num lugar onde tem a faixinha verde, ótimo, você está no lugar certo. Mas se não, seria bom, se possível, que você fosse para a área verde, porque é uma medida que a igreja tomou para poder evitar aglomerações, contágio pelo coronavírus, como nós já sabemos, né? Então o Ancionato pede essa gentileza de todos estarem no verde, né? Ninguém no vermelho, que vermelho simboliza, né, sinal fechado, impedimento. Verde não, verde significa, né, liberdade para seguir, né? Lembre do semáforo, né? E tudo estará bem na hora que você se sentar aqui, sem aglomeração, sem contágio, sem dificuldades. Vou fechar esse parêntese aqui para convidar você a abrir a Bíblia do Salmo 100. Então, logo você abra, eu quero orar com você pela mensagem desta manhã. Salmo 100 é um capítulo muito conhecido da Bíblia. Talvez você já o conheça, já o tenha cantado, porque virou letra de hino. Todo mundo abriu no Salmo 100? Amém? Deixe sua Bíblia aberta e feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Pai. E nós não podemos nos esquecer que o Teu amor vela por nós. Não podemos esquecer da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Nós somos pessoas que vieram aqui declarar que, embora tenham os pés na terra, mas temos os olhos no céu. E queremos, Senhor, aprender o que é ter os olhos no céu. O que é viver dessa forma? E a Tua palavra nos ensinará esta manhã. Que a Tua palavra fale com o Teu povo, apesar do instrumento escolhido, porque ele é falho, ele é indigno da grandeza da mesma, mas a Tua palavra é perfeita e ela falará com o Teu povo esta manhã. Estou certo disso, porque são coisas que te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Porque eu abri a Bíblia com você no Salmo 100. Ele é o primeiro de alguns poucos textos que usaremos para definir dois tipos de igreja. Existe a igreja cristocêntrica, a igreja cujo foco é Cristo. E existe também um segundo tipo de igreja, a igreja cujo foco é o ser humano. Mas, Geir, como assim igreja focada no ser humano? Existe, amados. E nós vamos entender isso essa manhã. E após entendermos a diferença entre essas duas igrejas, eu quero convidar você para uma reflexão, para que nós pensemos honestamente de que igreja nós fazemos parte. Salmo 100, versos 1 a 4. Eu lerei com os irmãos. Texto conhecidíssimo da Bíblia, creio eu. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A primeira característica da igreja cristocêntrica, a igreja focada em Cristo, é a adoração ativa. Você vê que nesse salmo todas as frases, todos os versículos começam com verbos, com ações. Celebrai, servi, entrai, rendei-lhe graças. Mas na igreja antropocêntrica, a igreja focada no ser humano, a maioria das pessoas não age, ela apenas tem uma assistência passiva. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das pessoas que frequentam a igreja antropocêntrica, a igreja focada no ser humano, o negócio é sentar e assistir, não é participar.
Então a maioria das pessoas nesse tipo de igreja somente assiste, não está envolvida em nada, somente assiste, o que poucos fazem. Mas na igreja focada em Cristo não é assim. Todos servem, todos agem, porque a adoração é uma experiência ativa. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: eu vou à igreja assistir um culto? Amado, culto não se assiste, culto se presta. Culto é uma experiência ativa. Você não veio aqui me ouvir, você veio aqui adorar o Senhor. Então tudo que você veio fazer aqui é para o Senhor. Você veio cantar para o Senhor, você veio orar para o Senhor, fazer silêncio para o Senhor, ouvir a palavra pregada para o Senhor. Porque o culto é uma experiência ativa, não é uma assistência passiva. Essa é a primeira diferença entre a igreja cristocêntrica e a igreja antropocêntrica. Há ainda uma outra diferença. Nós abordaremos 4 diferenças entre esses dois tipos de igreja essa manhã. A segunda diferença está em Mateus 24, 43 a 46. Eu te convido a abrir comigo o texto bíblico. Mateus 24, 43 a 46. Esse texto está dentro do sermão profético de Cristo, um capítulo muito importante da Bíblia, em que ele descreve vários eventos que teriam lugar antes do fim da história dessa terra e antes da destruição de Jerusalém, também no ano 70. Mateus 24, capítulo 43 a 46. Melhor, eu lerei o verso 45 e 46 somente, porque é suficiente para a nossa consideração. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A igreja cristocêntrica, ela vive em serviço vigilante. A igreja cristocêntrica todo o tempo está servindo ao Senhor. Todo o tempo, porque já que não sabemos quando o Senhor virá, vamos servi-lo todo o tempo, para que Ele nos encontre servindo. E a igreja antropocêntrica, a igreja focada no ser humano, é aquela igreja que diz assim: olha, eu estou louco que Cristo volte, eu quero que Cristo venha, então eu vou ficar em casa só orando para que Cristo venha logo. É uma igreja que vive uma espera ociosa e egoísta. Certa vez eu conheci algumas pessoas que diziam: nossa, eu não aguento mais esse mundo, eu quero que Cristo venha logo, porque eu não suporto mais tanto sofrimento. E esse tipo de oração piorou agora por causa do coronavírus, né? Por causa da pandemia. Eu não aguento mais, se Cristo venha logo, acaba logo com tudo, Senhor, venha logo. Espera aí, gente, mas será que eu tenho direito de pedir, ora vem Senhor Jesus, se eu não estou fazendo nada pela causa de Jesus? João escreveu isso no Apocalipse, é bem certo, no Apocalipse 22, ele termina as suas considerações em Apocalipse com essa expressão: ora vem Senhor Jesus. Mas João viveu a causa de Jesus, os interesses de Jesus. A sua vida mostrou que ele realmente queria que Jesus viesse. E a minha? E a nossa? Será que a minha vida realmente mostra que eu quero que Jesus venha? Você já se perguntou isso? Porque é muito fácil orar: ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, eu não aguento mais esse mundo. Mas nós não aguentamos mais esse mundo de verdade. O que estamos fazendo para sair dele? Nós temos uma missão, não temos? Deus nos chamou para servir, para alcançar outras pessoas, para levar salvação a outros. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa reação? Nós temos feito isso? Porque se não temos, não é coerente que eu ore, ora vem Senhor Jesus. Eu não deveria orar assim. Eu teria vergonha de orar assim, de braços cruzados, dizendo: ora Senhor vem, mas eu não vou fazer nada. Porque Cristo vem buscar servos, pessoas que estão comprometidas com seus interesses na terra. E aí fica a pergunta: será que eu sou um servo? Será que eu estou me dispondo, oferecendo a minha vida ao Senhor para que Ele me use? A igreja cristocêntrica vive em serviço vigilante, mas a antropocêntrica vive uma espera ociosa e egoísta. Por que egoísta? Porque eu só estou pensando em mim.
Senhor, eu quero que você venha para me salvar, para me levar desse mundo mal. E aqueles que não conhecem o Evangelho? Senhor, paciência, né? Não podemos pensar assim, porque Cristo não pensava assim. Lá em Mateus 9,36 está escrito que Cristo se compadeceu dos perdidos, porque eram como ovelhas sem pastor. O coração de Cristo doeu, apertou quando ele viu tanta gente perdida. E aí eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, teu coração dói quando você vê gente perdida? Teu coração dói quando você vê gente arrasada pelo diabo na sarjeta espiritual? Você se incomoda com isso? Isso te perturba? Deveríamos refletir nisso, porque é isso que Deus espera de nós. Serviço vigilante. Terceira diferença entre a igreja cristocêntrica e a igreja antropocêntrica, entre a igreja de Cristo e a igreja do homem. Jeremias capítulo 18, verso 5. Queria que você abrisse comigo. Esse é um texto que eu li essa semana enquanto eu estudava essa mensagem e me tocou profundamente. Não porque eu não conhecesse antes, mas porque é algo que realmente é tocante se você prestar atenção. Jeremias 18, verso 5. Jeremias é levado à casa de um oleiro, né? Acredito que a maioria daqui, se não todos, sabem que o oleiro é aquele que molda objetos de barro para fazer, né, várias coisas, né? E enquanto o oleiro está lá trabalhando, né, e Jeremias assistindo, o vaso se estragou na mão, coisa comum nesse serviço. Às vezes o objeto cai da mão, escorrega, fica todo deformado, e o oleiro foi lá e moldou de novo para obter o resultado desejado. E aí depois que Deus dá a Jeremias essa visão, Deus pergunta a Jeremias, está perguntando isso para mim também, para você essa manhã. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim também sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus teve um povo literal, né, uma etnia, um povo escolhido sobre a terra. E Deus sempre quis moldar esse povo. Sempre quis. E o povo teimoso nunca quis ser moldado por Deus. Ora permitia, ora não. Ora permitia, ora não. Vide o livro dos Juízes na Bíblia, né? Se você ver o livro dos Juízes, você vai ver que era um ioiô espiritual. Ora o povo estava com Deus, ora não estava. Deus não conseguiu, naquele tempo, moldar o povo de Israel como queria. E sabe, amados, hoje o Israel que está na mira de Deus é este Israel, a igreja. O Israel de Deus hoje sou eu e é você. Será que Deus pode me moldar? E é essa parte que me tocou ler esse texto. Eu fiquei pensando muito nisso essa semana. Será que Deus pode me moldar? Será que eu estou permitindo isso ou não? Mas Jair, eu sou adventista, eu sou membro da Igreja Central há muitos anos. Eu tenho cargo aqui, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo. O problema é que isso não garante que Deus está moldando a minha vida e a sua. Isso não garante nada. Será que Deus está me moldando quando eu não estou aqui? Será que Deus está me moldando na minha vida cotidiana, nos meus negócios, nos meus divertimentos, nos meus prazeres? Será que é Deus quem me conduz? Será que é Deus que me dirige? A igreja cristocêntrica tem como terceira característica submissão completa. Deus é o Senhor, Ele fala e eu aceito, Ele manda e eu obedeço. E claro, a igreja do ser humano, a igreja antropocêntrica, não é assim. As pessoas se permitem moldar pela metade. As pessoas questionam, né, a autoridade divina, e eu vou te dar um exemplo disso na Bíblia. 2 Crônicas 25, verso 2. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. Um verso curiosíssimo que eu fiz questão de marcar aqui na minha Bíblia. 25, versos 1 e 2, para dar contexto. 2 Crônicas 25, versos 1 e 2. Vou esperar que todos se encontrem. 2 Crônicas 25, versos 1 e 2. Na minha Bíblia diz assim:
Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Você está entendendo o que o autor do livro de Crônicas está dizendo para você e para mim? Amazias foi um rei quase reto, quase perfeito, quase servo de Deus, quase salvo. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não de coração inteiro. Ele tinha áreas da vida que não estavam submetidas ao Senhor. E talvez essa seja uma tragédia da igreja de Deus em 2021. Cristãos que não estão plenamente submetidos ao Senhor. Não, eu sou da igreja, eu participo de algumas coisas, eu estou aqui em algumas coisas, mas nessa área da minha vida aqui não. Não, aqui não, Senhor, aqui você não mexe. Aqui é meu. Não poderei fazer eu de vós como o oleiro fez com o vaso, diz o Senhor. Deus está dizendo para você, filho, deixa eu ser o teu Senhor, deixa eu ser o teu Deus, porque em muitos casos Deus não tem sido o Deus da nossa vida, não tem sido o Senhor da nossa vida. Digo isso com tristeza e posso estar falando de mim mesmo. Em muitos casos, Deus não está controlando as coisas, não está dirigindo as coisas. E é por isso que Deus precisou fazer um apelo através de Jeremias. Deixa eu ser Deus sobre vocês. Deixa eu moldar vocês. Deixa eu transformar vocês. Sabe o que me choca, querido? Sabe o que me choca, querida irmã? É que Deus está apelando para a gente da igreja. Deus não está apelando para o incrédulo, para o pagão, para o idólatra. Ele está apelando para Geir, batizado na igreja há 30 anos. Deus está dizendo para o Geir, deixa eu te moldar, porque eu não permiti. Você entende quão grave é isso? É por isso que eu disse que esse texto me emocionou essa semana. E deveria emocionar todos nós. Porque é Deus dizendo, deixa eu ser Deus. E tem um monte de cristão, não só adventista, em todas as igrejas, que não deixa Deus ser Deus. Não, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Opa, aqui não, Senhor, ó. Não, aqui não, Senhor, ó, área restrita. Já viu aqueles estabelecimentos que tem essa entrada permitida só para fulano de tal? Entrada permitida só para funcionários? Nós às vezes temos na vida áreas assim, que a gente bota uma plaquinha, uma tarjinha vermelha, Deus não, aqui você não entra. A igreja cristocêntrica tem submissão completa ao Senhor. A igreja do ser humano vive uma realidade de submissão parcial. Nós entregamos a Deus só o que nos convém. Entregamos a Deus só o que a gente acha, né, entre aspas, que Ele vai administrar bem. Como se Deus não fosse capaz de administrar a nossa vida melhor do que nós mesmos, né? Como se o controle de Deus não fosse muito maior do que o nosso. Mas a gente, como pecador arrogante, ainda pensa assim, não, isso aqui eu faço melhor do que o Senhor. Deus não precisa atuar nessa área da minha vida. E eu peço misericórdia com relação a isso. Oxalá que eu não esteja nessa situação. A igreja é fundada no ser humano, focada no ser humano, e esse é o problema, estar focada no ser humano, tem todas as imperfeições do ser humano. A igreja focada no ser humano visa apenas uma assistência parcial, passiva, de comodismo, de conveniência, uma espera egoísta, né? Eu quero que Jesus me salve, o resto não importa. A igreja focada no ser humano não se submete completamente a Deus, mas só de forma parcial. E sabe por que a igreja antropocêntrica não se submete a Deus? Porque dói se submeter a Deus inteiramente. Lembra que Cristo disse em Lucas 9? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O evangelho de Cristo não é fácil de viver, queridos. Nunca foi fácil seguir a Cristo. Não é agora e não será no futuro. Nunca foi fácil seguir a Cristo. Tanto que lá em João 6, muitas pessoas disseram, dura esse discurso, e foram embora. E Cristo virou para os 12 e falou, vocês querem ir embora também? Que todo mundo já me abandonou mesmo?
A mensagem de Cristo, a religião de Cristo, o evangelho de Cristo não é um evangelho popular, um evangelho fácil. Exige renúncia, e renunciar dói. Dói exercer submissão completa ao Senhor. Dói. E eu estou falando de mim como ser humano, não de vocês. Dói para mim. Mas o Senhor me mostrou essa semana em Jeremias 18 que é o que eu preciso fazer. O Senhor me mostrou em Jeremias 18 que é o que a igreja precisa fazer. Se nós não fizermos isso, nós não seremos igreja cristocêntrica. Quarta e última diferença entre a igreja cristocêntrica, a igreja de Cristo, e a igreja antropocêntrica, a igreja do ser humano. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu lerei com os irmãos. Na minha Bíblia diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quanto tempo você passa com a palavra da verdade durante a semana? Não quero que você me responda, eu quero que você medite. Quanto tempo você passa com a palavra da verdade? Mas, Gei, você sabe que nos dias modernos temos muita correria, temos muita coisa para fazer, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que, a lista vai longa. Mas, amado, não dá para ser obreiro aprovado diante de Deus sem conhecer a palavra da verdade. A nossa denominação especificamente já foi conhecida como povo da Bíblia. Alguns até completaram porque lembram disso, não é verdade? Quem que ganhava os concursos bíblicos internacionais no passado? Irmãos adventistas. E hoje? Será que a realidade é a mesma? Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás na nossa região, no estado de São Paulo, mostrando que 0,8% das pessoas naquela época faziam culto em casa. Tinha algum contato ali com a Bíblia, devocional diário, lição da escola sabatina. 0,8%. 8 pessoas em 1000. Gente, tem alguma coisa errada. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Como eu vou manejar uma palavra na qual eu não toco? Uma palavra na qual eu não estudo? Eu não convivo com ela, eu não entendo dela. Certa ocasião eu fui falar para um grupo de jovens numa certa cidade do Brasil. E meu tema naquela ocasião foi o chamado de Eliseu. Elias subindo ao céu e Eliseu assumindo o ofício profético. E algumas pessoas me disseram: nossa, Elias foi para o céu, eu não sabia. Caramba, que história! Em outra ocasião, eu estava falando sobre o rei Davi, a graça de Deus na vida dele. Nossa, Davi pecou, não sabia. Nossa! Gente, tem alguma coisa errada com a igreja. Será que nós sabemos manejar a palavra da verdade? Será que nós conhecemos a palavra da verdade? Eu conheci, digo isso com tristeza, uma pessoa num certo lugar do Brasil, que eu fui visitar porque me disseram que a pessoa estava interessada em se batizar. Mas quando eu fui conversar com ela, eu descobri que não só ela não entendia o que era o batismo, como também ela não sabia onde era Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Essa pessoa estava há 17 anos frequentando nossas igrejas. Você acredita nisso? Pois é. 17 anos frequentando a igreja, ela não sabia onde era Gênesis nem Apocalipse na Bíblia. Você entende por que Paulo está dizendo: Timóteo, conheça a palavra da verdade? Porque não é óbvio: eu sou adventista, eu conheço a Bíblia, quem dera. Isso não é óbvio, não está implícito. Pelo contrário, talvez em nosso tempo seja o período com maior analfabetismo bíblico que eu já vi. É terrível ver a situação da igreja. Dá vontade de chorar, gente. Não porque eu seja um catedrático, conhecedor da Bíblia dos pés à cabeça, mas porque eu percebo que o pouco que eu conheço, para alguns ainda é muito. Porque as Bíblias não estão sendo abertas nos lares, não estão sendo lidas. Não se faz mais culto.
Deus fica com o tempo que sobra. A igreja cristocêntrica é a igreja que tem conhecimento profundo da palavra. Porque sabe, amados, nós vivemos em tempos de relativa tranquilidade, apesar de pandemia e tudo mais, mas a coisa não está ruim ainda não, gente. A coisa vai ficar difícil quando o povo de Deus for perseguido, quando as igrejas forem fechadas em definitivo e você tiver que responder acerca da sua fé diante de autoridades. E sobre o que você vai falar se você não conhece a palavra? Já pensou nisso? A igreja cristocêntrica tem conhecimento profundo da palavra, mas a igreja antropocêntrica não. A igreja antropocêntrica vive a realidade de Oséias capítulo 4, verso 6, o último texto dessa manhã. Livro do profeta Oséias capítulo 4, verso 6. Inclusive um livro da Bíblia que foi pregado recentemente aqui pelo Léo. Um livro que merece a nossa atenção na Bíblia, pela sua mensagem de graça e restauração. Se você não leu, eu te recomendo fortemente que você faça isso. É um livro tremendo da Bíblia. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias é bem depois de Daniel. Deu a dica boa agora, né? Bem depois de Daniel. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, em outras palavras, em outras traduções, perdão. O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento que falta para o povo de Deus? Conhecimento acadêmico? Títulos, diplomas? Claro que não. Falta esse conhecimento. Você tem esse conhecimento? Você está buscando esse conhecimento? A igreja de Cristo tem profundo conhecimento da palavra. A igreja do homem vive a superficialidade. Eu sei a Bíblia mais ou menos. Eu me envolvo com as coisas da igreja mais ou menos. Eu me submeto a Cristo mais ou menos. Eu ando com Cristo mais ou menos. Lembra de Pedro? No Evangelho de São Mateus está escrito que Pedro seguia a Cristo de longe. E você sabe o que aconteceu com Pedro, né? Pedro negou a Cristo. Quem segue a Cristo de longe, um dia deixa de seguir. Precisamos seguir a Cristo de perto. E para seguir a Cristo de perto, precisamos ter adoração ativa. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio prestar um culto, você veio adorar. Para andar com Cristo de perto, precisamos ter serviço vigilante para Ele. Servi-lo constantemente enquanto Ele não vem, para que Ele nos encontre trabalhando. Para andar com Cristo de perto, precisamos nos submeter completamente a Ele. E é a parte mais difícil. Jair, é muito difícil isso, concordo plenamente com você. Completamente. Eu sou o primeiro que digo isso. E para andar plenamente com Cristo, para seguir a Cristo de perto, precisamos ter conhecimento profundo da palavra. Tendo feito essas considerações, eu queria olhar nos seus olhos e te perguntar uma coisa. Com qual dessas duas igrejas você se identifica? Qual dessas duas igrejas você acha que se parece mais com a igreja central de Jundiaí? Não precisa me responder, só precisa pensar. Será que eu faço parte da igreja cristocêntrica ou da igreja antropocêntrica? Será que eu faço parte da igreja que é de Cristo ou a igreja que é do ser humano? Será que a nossa igreja é uma igreja de Cristo? Ou é uma igreja que tem mais interesses humanos? Nós precisamos fazer essa reflexão de maneira muito séria essa manhã. Porque Deus nos oferece graça para isso hoje. Hoje é tempo de graça. O Espírito Santo está dizendo para você: eu não posso fazer de você como o oleiro faz com o barro. Deus está olhando para mim e para você dizendo: filho, por favor, agora é o tempo de você virar barro na minha mão. Deixa eu te moldar. Deixa eu fazer de você a minha igreja cristocêntrica. Deixa eu fazer de você um adorador ativo, um servo vigilante, um conhecedor profundo da palavra.
Se submeta a mim para que eu possa fazer isso. E eu quero que Deus faça isso comigo. Eu preciso disso. E você? Você também quer isso? Então fica de pé e ora comigo nesse momento. Deus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por ter nos chacoalhado esta manhã com a verdade de que nós precisamos ser moldados por Ti. Obrigado por ter nos alertado que nós precisamos ser uma igreja verdadeiramente cristocêntrica. Se é que alguém aqui não está sendo, se é que essa igreja coletivamente não está sendo, Tu sabes. Eu não sei, mas Tu sabes. Mas se algum de nós precisava dessa mudança, por favor, Senhor, opera essa mudança. Quanto a mim, eu posso falar, eu preciso dessa mudança. Eu preciso, Senhor, ser moldado por Ti. E talvez eu falei nessa manhã para pessoas que entenderam que também precisam. Então eu te oro humildemente, desesperadamente, toma esse barro que fala contigo e molda, Deus. Eu não quero mais ser um vaso defeituoso, um vaso quebrado, um vaso inútil. Faz de mim um vaso útil para a Tua glória, para que as nações conheçam que há um Deus. Faz desta igreja um vaso útil para a Tua glória, para que Jundiaí saiba que existe um Deus. Porque se Jundiaí não souber por nós, por quem saberá? Quem serão os servos enviados para fazer isso? Em seu tempo Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós, por favor, Senhor, não coloque pedras para falar no meu lugar. Envia a mim, Senhor. Envia minha vida, porque ela está oferecida a Ti. E eu sei que eu não estou falando isso sozinho, falando somente de mim. Eu sei que tem pessoas fazendo essa oração também nos seus lugares, nos seus bancos. Nós oferecemos a nossa vida a Ti nessa manhã, Senhor, como barro pronto para ser moldado. Porque nós não queremos, Senhor, ser uma igreja antropocêntrica, uma igreja do ser humano. Não foi um ser humano que morreu por nós na cruz. Não foi um ser humano que nos comprou da morte e da perdição. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo. E é a Ele que nós queremos servir. E já que queremos servi-lo da maneira que Ele espera. E obrigado, Senhor, por nos mostrares essa manhã como Tu esperas que nós Te sirvamos. Fica conosco, Senhor, e nos move a Te servir, nos move a entregarmos a nossa vida a Ti. No sábado que vem, Senhor, haverá uma oportunidade de aprendermos um pouco mais como ministrar a palavra às pessoas, como dar estudos bíblicos. Levanta, Senhor, nessa igreja mais pessoas para desempenhar essa atividade, porque as searas estão maduras, mas faltam ceifeiros, faltam obreiros. Levanta pessoas que digam: envia-me a mim. Levanta pessoas que digam: eu quero. Porque a Tua obra precisa acontecer, precisa ser realizada. E nós não queremos, Senhor, que anjos ou pedras tomem o nosso lugar. Usa-nos, Senhor, mas primeiro molda-nos. São coisas que nós Te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.